Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Começando esta semana, ontem tivemos o primeiro domingo do mês vocacional, rezamos sobretudo pela vocação sacerdotal. Nós estamos lendo no domingo o capítulo 6 do Evangelho de João. O início é exatamente o sinal do pão no deserto. E depois o longo discurso sobre o pão da vida em Cafarnaum. O texto de hoje retoma exatamente a mesma temática, só que a partir da perspectiva de Mateus. Mateus 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como esse texto do milagre do pão ou do sinal do pão, nós já o lemos e já o meditamos tantas vezes nestes últimos dias, eu gostaria simplesmente de remarcar 2 coisas muito importantes. Mas olhemos de modo genérico o texto, depois eu gostaria de lhes dizer 2 palavras sobre a frase de Jesus: Dai-lhes vós mesmos de comer. E segundo, como que esse banquete que Jesus realiza com os pobres e famintos tem alusões eucarísticas, porque é uma bênção, é uma beracá. Pois bem, um elemento primeiro sobre o qual precisamos prestar atenção é o ambiente. E o ambiente é a notícia da morte de João Batista. Isto é, há como que uma antecipação do próprio destino de Jesus na cruz. A morte de João Batista precursou, desde o seu nascimento precursou. Na sua morte também precursou. De algum modo, a morte de João Batista antecipa a própria morte de Jesus na cruz. E revela o clima, o ambiente no qual Jesus desenvolve o seu ministério público. É um ambiente de martírio, de tensão e de perseguição. Por isso Jesus se retira para um lugar deserto e afastado, para sair deste ambiente onde ele era muito visado, procurado e visto por todos. Pensando de encontrar um lugar tranquilo, sereno, onde pudesse permanecer um pouco afastado das multidões e dos poderes da época,
Jesus se retira para esse lugar deserto e afastado, mas na verdade ele encontra uma grande multidão. E uma multidão de doentes e famintos. E Jesus desenvolve uma atitude muito bonita, a atitude da compaixão. Compaixão significa padecer com o outro. É isso que acontece. Jesus padece com os famintos, doentes e sofredores. Um outro elemento muito bonito é que Jesus ajuda também os seus discípulos a converterem a sua lógica. Os discípulos querem se ver longe da multidão. Os discípulos querem se ver livres das pessoas famintas, doentes e abandonadas. É por isso que eles dizem: despede as multidões. Jesus, ao contrário, diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Essa frase pode ser interpretada no sentido amplo da palavra, isto é, os discípulos devem partilhar o pão com as multidões famintas. Mas talvez Jesus queira dizer mais do que somente isso. Aqui está um primeiro nível da interpretação: a igreja solidária, a igreja que compartilha, a igreja que cuida da campanha É Tempo de Cuidar, no Brasil inteiro, aqui no nosso Regional Nordeste 2 inteiro, as 21 dioceses, aqui na Diocese de Garanhuns, todas as paróquias, a Caritas Diocesana, os cursilistas, os vicentinos, todas as forças de evangelização de algum modo estão imbuídas dessa tarefa. Dá-lhes vós mesmos de comer. É a campanha É Tempo de Cuidar. Esse é um primeiro nível da interpretação da frase. Mas nós poderíamos imaginar também que Jesus está falando do seu próprio corpo. O corpo de Jesus se torna alimento, porque a sua vida inteira é alimento. Ele se doa a si mesmo e pede que os seus discípulos corrijam, convertam a sua lógica, para que também os discípulos de Jesus se tornem pão vivo doado pela vida do mundo. Doar a si mesmo, doar o tempo, os dons, os bens, as energias, os saberes. Dá-lhes vós mesmos de comer, na verdade, não é somente compartilhar, por meio da solidariedade, os bens que temos. Na verdade, é tornar-se alimento para os outros. De algum modo, podemos dizer que a morte do profeta João Batista tem consequências. E a consequência fundamental é o pão partilhado no deserto, a vida doada pela vida do mundo. O banquete de Herodes, com os seus ídolos de poder e de morte, este banquete, que deveria ser um banquete de aniversário e de vida, conduziu à morte do profeta. No banquete de Jesus, o Filho de Deus alimenta a multidão faminta, cuida dos doentes e doa vida. De algum modo, Mateus também está dizendo que Jesus é maior do que Moisés, que cuida da fome do povo no deserto. Mateus está dizendo que Jesus é maior do que Eliseu, que com 20 pães alimentou uma multidão de 100 pessoas. Jesus apenas com 5 pães alimenta 5.000 homens. Podemos recordar também o banquete da sabedoria messiânica, nos livros sapienciais, especialmente no livro de Provérbios e também no livro da sabedoria. A sabedoria oferece o seu banquete. Jesus é por excelência a sabedoria de Deus. Oferece o seu banquete messiânico, cuidando da vida, cuidando dos pobres, cuidando dos enfermos. E, obviamente, esse texto tem claras alusões eucarísticas. A Eucaristia é o alimento do novo povo de Deus. É por isso que Jesus toma os pães em suas mãos. Ele abençoa, dá graças a Deus e distribui os pães com todos. A bênção é, na verdade, uma bendição. Jesus abençoa
no sentido de que ele bendiz a Deus pelos dons do pão, do peixe e da vida doada. Esta fórmula de bênção é de fato uma fórmula de Beracá, uma bênção muito utilizada no universo judaico. Jesus não somente abençoa os pães, mas ele bendiz Deus, que é fonte de toda bênção. Minhas irmãs, meus irmãos, que a igreja, isto é, os discípulos e discípulas do Senhor, nós, cada vez mais, escutemos a ordem de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer, e nós mesmos nos tornemos alimento para os outros. Nós mesmos nos tornemos bênção, doação e vida na vida de cada irmão, sobretudo dos sofridos, doentes e abandonados. Um abraço a você, uma excelente semana que está começando desde ontem, o domingo, dia do Senhor. Mas para quem vive do ambiente do trabalho, praticamente é hoje, segunda-feira, que começa de fato a semana. Boa semana, uma semana linda, bela e abençoada. Procure fazer a vontade de Deus e ser alimento, pão da vida, doado para a vida do mundo. Até amanhã, e eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.